Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Hoje, nós vamos estudar um pouco das relações de alteridade, das mudanças de costume, ali da passagem da Idade Antiga para a Idade Média. Vamos lá? Império Romano e a relação com os povos conquistados. O domínio de Roma, em 27 a.C., não se restringia aos limites da cidade, mas alcançou terras longínquas, até o Oriente Médio, o norte da África e a Península Ibérica. Os romanos, enriqueciam-se às custas dos povos conquistados e da sua mão de obra escrava. O exército romano, ele era temido por onde parasse, por onde ele passava, causava um certo temor. Seus generais, eles eram benquistos pelos soldados e temidos pelos senadores romanos. O desenvolvimento de Roma, desde quando seus domínios expandiram-se pelos 4 cantos do mundo, trouxe vários problemas sociais, como a questão da terra. Outra questão social era a grande presença de escravos em Roma, povos conquistados pelo exército romano. Além disso, Roma tinha que enfrentar e conter as revoltas escravistas e de províncias que se opunham ao seu domínio. O cristianismo foi um outro elemento de mudança aí nos costumes, do Império Romano nessa passagem aí da Antiguidade que caminha para a Idade Média. No Oriente Médio surgiu uma religião monoteísta que mudaria para sempre seu destino, o cristianismo. Oriundo do judaísmo, os cristãos acreditavam na mensagem de Jesus Cristo, e divulgavam-na por onde passavam. Os romanos perseguiram o cristianismo, e seus primeiros discípulos foram mortos. Apesar da perseguição e da morte, a religião cristã não parava de crescer. Seus seguidores partiam para as regiões mais distantes do Oriente Médio, até a Grécia, chegando até a capital do Império, Roma. Os romanos eram politeístas, e acreditavam em vários deuses. E também na divindade do imperador. Existia um caráter teocêntrico aí no Império Romano, Os cristãos recusavam-se a prestar cultos aos deuses romanos e muito menos a reverenciar o imperador. Outra característica marcante do Império Romano, foi a relativa autonomia dada, às províncias conquistadas. Essas eram governadas por representantes, da própria região, que deveriam prestar contas e pagar impostos a Roma. Ainda, os romanos incorporavam elementos culturais de outros povos. Então, a gente observa que houve, uma troca cultural aí dos povos conquistados nessa mudança. Juntamente com os produtos, que circulavam pelo Mediterrâneo Antigo, pessoas, técnicas, línguas e culturas diversas, também circulavam por ali. Se, por um lado, Roma levava sua cultura para todo mundo romano, todos os domínios do Império Romano, por outro, recebia, incorporava e reelaborava as culturas de diferentes povos. Aí uma citação do Boulos, Resumindo, o Mediterrâneo Antigo favoreceu intensas trocas comerciais e culturais no interior do Império, a leste e a oeste, de norte a sul. A gente tem aí como heranças romanas, o idioma, que é o latim, da onde derivam, várias línguas modernas, o direito, com as leis, a forma de governo, que vem da herança romana, a república, a gente tem instituições como o Senado, e etc. A matemática e a arquitetura também são heranças, para os novos povos e se perpetuaram até a modernidade. A gente observa aí, no mapa, o contato entre os romanos e germanos, Os contatos entre os romanos e germanos foram demorados, e frequentes, e incluíram interação, adaptação, também, como também preconceito e ou exclusão, A gente tem aí, a extensão de todo o Império Romano com os contatos aí, com povos germânicos, eslavos, suevos. Quando a gente fala, de povos germanos, a gente fala, de povos bárbaros, como ficaram conhecidos ao longo da história. Vamos entender um pouco o significado de bárbaro, A relação entre germanos e romanos também foi marcada por preconceito e ou exclusão, Os romanos chamavam os germanos de bárbaros, porque falavam uma língua diferente da sua e desconheciam seus modos e costumes, Isso
ocorria porque os romanos se consideravam civilizados, né? E, por oposição, viam os germanos como selvagens, incultos, né? Seres inferiores a eles. A gente observa aí muito da questão etnocêntrica, né? Você vê o outro através da sua cultura de forma preconceituosa. O termo bárbaro, né, que é o nome utilizado pelos gregos e que significa estrangeiro, foi usado pelos romanos para designar, né, os povos que não partilhavam dos seus costumes, cultura e organização política. Os próprios gregos chamavam, né, os romanos de bárbaros, pois também eram considerados estrangeiros. Então a gente observa aí que, sobre uma outra ótica, os romanos também eram considerados, né, diferentes, bárbaros, né, inferiores. Em um primeiro momento, as migrações, né, dos germanos foram pacíficas, né? Os povos de origem germânica, né, em sua maioria, foram aceitos nos limites do império, né? Os romanos, eles necessitavam de um contingente de soldados ali próximo às suas fronteiras. Os germanos, né, que eram povos formados com base em um clã e não tinham conhecimento de organização estabelecida, né, em um estado ou na prática comercial. Esses povos, né, viviam praticamente do pastoreio e da agricultura. Eram grandes guerreiros e sua organização social era familiar, né? Os romanos estabeleceram as relações com os germanos, escravizando alguns e incorporando vários outros aos seus exércitos. As movimentações dos povos bárbaros fizeram com que as fronteiras romanas, né, nas regiões ali do Reno e do Danúbio, fossem rompidas. O território conquistado pelos romanos durante séculos, né, estava na mão de outros povos, né, como germanos, hunos, visigodos. A invasão bárbara foi determinante para a queda do Império Romano do Ocidente e lançou raízes para a formação do feudalismo, né, que marcaria o período seguinte à Idade Média. Então, a gente observa aí a organização social da antiguidade romana, né? Ela variava de acordo com os períodos, né, que podem ser divididos em três: a monarquia, a república e o império, né? Dentro da monarquia romana existiam diferentes classes sociais: patrícios, plebeus, clientes e escravizados, né? Os patrícios eram os aristocratas ligados ali por laços familiares, né? Ricos proprietários de terras e, em termos mitológicos, né, considerados descendentes dos fundadores da cidade de Roma. Os patrícios possuíam todos os direitos políticos e administrativos em detrimento de outras classes sociais romanas. Os plebeus compunham a camada, né, com quase nenhuma participação política institucional. Era composto por pequenos agricultores, comerciantes, artesãos e estrangeiros. Os clientes prestavam serviços aos patrícios e, em troca, recebiam terras para cultivarem e, né, também a proteção dos patrícios. Os escravizados eram pessoas presas, né, por conta de conflitos com outros povos e eram submetidos a trabalhos forçados. Durante os períodos posteriores, republicano e imperial, as estruturas sociais de Roma não se alteraram, né, com tanta expressividade quanto no campo político. No entanto, a dinâmica entre as classes sociais ganha outras cores, né, à medida que as relações políticas, geográficas e, claro, sociais vão se alterando. A gente observa aí, né, um esquema aí da dinâmica social aí: patrícios, plebeus, clientes e escravos. Agora vamos, né, nos ater à organização social da cultura germânica, né? A estrutura familiar bastante sólida, prezavam por valores, né, como honra, fidelidade conjugal, lealdade, não possuíam um código de leis escritas, né? As decisões jurídicas, né, eram geralmente realizadas em duelos ou ordalhos. Na economia, né, predominava a atividade agrícola, produziam principalmente cereais, né, aveia e trigo, né, trabalhavam também com pecuária. Alguns viviam da pilhagem, né, que são saques. A religião da maioria dos povos germanos era politeísta, né, a adoração fundamentada na força da natureza, né, eles eram animistas, né. Não construíam templos, né? Os rituais eram realizados ao ar livre e ofereciam, né, como sacrifício animais e até humanos. Vocês percebem aí a diferença. Quando a gente fala, né, dessas diferenças, dessas mudanças de costume, elas vão acontecendo ao longo da história, né? E aí elas mudam ainda mais quando a gente entra no período chamado de feudalismo, né? O feudalismo, né, vem da fusão
de duas culturas, as germânicas e a romana, né? O elemento principal da cultura germânica, né, era o comitatus, né, a suzerania e a vassalagem, que predominou ali durante toda a Idade Média. O elemento principal da cultura romana era o colonato, né, o servilismo, a relação de servidão, né? Portanto, após a queda do Império Romano, ocorreu o surgimento do modo de produção feudal. E aí a gente tem uma nova transformação na economia, né? Que passa a ser agrária e rural, autossuficiente, ou seja, né, cada região, cada feudo era independente, né? O feudo era a unidade de produção, né? O proprietário feudal ou senhor, né, era a localidade, o chefe local, né? Pouco uso de moeda, comércio se reduzia, né, localizado ali principalmente dentro do seu próprio feudo, né, um baixo nível técnico e um sistema trienal, né, de rotação de culturas, né, para preservação do solo. A gente tem aí divisões do feudo, né, o manso senhorial, que ficava, né, onde ficava o castelo, eram as terras de uso, né, exclusivo do senhor. O manso servil, que eram terras dos servos, né, e as terras comunais, né, bosque, pastos e lagos, né, entre os usados. A organização social aí na Idade Média muda bastante, né? A gente tem aí o senhor feudal, o clero, né, no topo, a nobreza mais embaixo e os servos ali na base da pirâmide. Então, observem, né, que ao longo desse processo a gente vai tendo, né, relações de contato, né, de aculturação, de exclusão, né, de estranhamentos, né. Mas vocês observam que durante o período da Idade Média, a dinâmica social, ela engloba, né, fatores ali germânicos e romanos e muda completamente, né? A sociedade entra num período de ruralização, né? O poder, né, do grande Império Romano, que era todo centralizado, ele fica todo dividido, né? E ele passa a ser praticamente um regional muito micro, sabe? Porque um feudo, às vezes, pode ter o tamanho de um bairro hoje, né? O tamanho de um município, né? Mas a lógica é muito diferente do que a gente tinha aí no auge do Império Romano. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. A respeito das classes que compunham a sociedade romana na antiguidade, é correto afirmar que: letra A, os plebeus podiam casar-se com membros das famílias patrícias, né, forma pela qual conseguiam quitar suas pendências de terra e dinheiro, conseguindo assim certa ascensão social. B, os plebeus compunham a classe formada pelos camponeses, artesãos e alguns que conseguiam enriquecer-se por meio de comércio, atividade que lhe era permitida. C, os clientes eram estrangeiros escolhidos pelos patrícios e transformados em escravos quando sua conduta moral não condizia, né, com a de seus protetores. E letra D, os patrícios foram igualados aos plebeus durante a democracia romana, quando da revolta dos clientes que lutaram, né, contra a exclusão social da qual eram vítimas. Vamos conferir a resposta correta. Letra B, né, os plebeus compunham uma classe formada pelos camponeses, artesãos, né, e alguns, né, conseguiam enriquecer-se por meio de comércio, né, atividade que lhes era permitida. Vamos lá, mais uma questão. Podemos definir o feudalismo do ponto de vista econômico como um sistema baseado na produção, tendente à autossuficiência, sendo a agricultura o seu principal setor. Praticamente, o feudalismo caracterizava pela letra A, existência de legislação específica e reger a vida de cada feudo. Letra B, o poder executivo à igreja. Letra C, relação direta entre posse e soberania dos feudos, fragmentando assim o poder central, atribuição. Letra D, absoluta descentralização administrativa. Resposta aí é a letra C, né? A relação direta entre posse e soberania dos feudos, né? Fragmentando assim o poder central, né? O período do feudalismo, né, é um período de fragmentação do poder, né? A figura do rei não tem mais importância, né? A nobreza num certo
um certo status, mas ela perde muito também. Então, essa relação de poder, ela é regional, né? Ela está ali intrínseca, né? E realizada, né? Diretamente ligada com a posse da terra. Por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.